Olá, queridos amigos que nos acompanham neste quadro Estudo da Fé. Continuando então o nosso estudo no Evangelho de São Marcos, nós vamos, no vídeo de hoje, aprofundar o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo no capítulo 10º do Evangelho de São Marcos. Nos últimos vídeos, nós estávamos meditando sobre todo o ministério público de Jesus, a sua vida, a sua pregação, principalmente na região da Galileia, na região de Cafarnaum, Nazaré, onde ele havia então realizado muitos feitos no início de sua pregação. Iniciando então o capítulo 10º com este vídeo, nós nos situamos juntamente com Jesus no seu caminho para a Judéia. Jesus se direciona para a cidade santa de Jerusalém, que se localiza na região da Judéia, mas ao sul do território de Israel. Esta é a viagem que Jesus realiza ao longo de todos os evangelhos. Jesus inicia sua pregação na região da Galileia, entre os seus familiares, entre os seus conterrâneos, e diante da recusa destas pessoas à sua proposta, ele parte para a Judéia, para o centro do judaísmo, para a cidade santa, Jerusalém, para lá dar termo, dar cumprimento à sua missão e à sua vocação como Filho de Deus e Messias enviado do Pai. Nós, então, iniciando o capítulo 10º de São Marcos, nós vamos ter um embate de Jesus com os fariseus, não é? E com os homens que tinham um contato direto com a lei do Senhor. No embate que se inicia no capítulo 10º de Marcos, Jesus é perguntado pelos fariseus sobre a questão do divórcio. Pode um homem repudiar sua mulher? Respondeu-lhes: que vos mandou Moisés? Responderam: Moisés permitiu escrever a ata de divórcio e repudiá-la. Diante dessa questão do divórcio, na época de Jesus, diante dessa orientação que Moisés realizou ao povo de Israel, muitos homens, para se verem livres da situação do casamento ou até mesmo para criarem a possibilidade de uma nova relação com uma nova mulher, davam à atual mulher uma certidão de divórcio, mostrando que ela estava livre daquele primeiro relacionamento. Mas quando Jesus é perguntado sobre esta questão pelos fariseus, Jesus retoma a ideia original da criação. Jesus retoma aquilo que os sábios, quando escreveram o livro do Gênesis, quando repassaram a ideia da criação de Deus ter criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Jesus chama a atenção deles para que eles entendam que a finalidade da criação do homem é a mulher. E a finalidade da criação da mulher é também o homem, no sentido de que um é criado para o outro, para que um e outro, ao se unirem, possam também participar deste grande projeto de criação da vida que Deus tem para toda a humanidade. Por isso, essa aliança de amor, este compromisso que homem e mulher assumem, é um dever moral que, na Sagrada Escritura, está presente desde essa ideia inicial da criação, quando Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Por isso, fugir deste comprometimento inicial que existe entre o homem e a mulher que assumem a realidade do matrimônio, fugir disso caracteriza o pecado do adultério. Jesus então retoma essa ideia do adultério para mostrar àqueles fariseus que mesmo Moisés tendo permitido aquela situação por uma forma legal, por uma forma de interpretação da situação naquele momento, o homem que despedisse a sua mulher, que desse a certidão de divórcio para a sua mulher, estaria também cometendo a questão do adultério, da traição àquela união que fora possivelmente abençoada por Deus. Completando então essa primeira parte do capítulo 10º, logo no versículo 10 do capítulo 10º, se assim podemos dizer, nós temos Jesus que termina sua pregação pública e chegando em uma casa, os seus discípulos também retornaram à discussão sobre o assunto. E Jesus é bem claro no versículo 11. Quem repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério contra a primeira. Se ela se divorcia do marido e casa com outro, comete adultério.
Nessa parte inicial do capítulo 10º, São Marcos apresenta a questão da moralidade de Jesus no sentido, primeiro, do casamento. Não é? Nós temos então a proposta, né, que os fariseus apresentam sobre a questão do divórcio, mas Jesus chama a atenção de que este, desde o início, não é o sonho de Deus. Esta, desde o início, não é a vontade de Deus para homem e mulher que se comprometem diante da vivência da vida matrimonial. A partir do versículo 13 do capítulo 10º, nós temos Jesus que continua a sua peregrinação para Judeia, para Jerusalém, e lá, no meio do caminho, as pessoas traziam até eles crianças para que Jesus pudesse abençoá-las. E os seus discípulos, receosos do contato dessas crianças com Jesus, de uma certa forma tentavam proibir a aproximação das crianças até Jesus. Mas Jesus, bem claro, diz aos discípulos: deixai que as crianças se aproximem de mim, não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu vos asseguro, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Acariciava-as e as abençoava, pondo as mãos sobre elas. Aqui São Marcos deixa claro para nós o carinho de Jesus para com as crianças. As crianças, no contexto dos evangelhos e principalmente do povo de Israel, elas representam a figura dos pequeninos. Não aqueles pequeninos simplesmente por serem inocentes, ou por serem puros, ou por serem totalmente agraciados por Deus na sua pureza. Não. Os pequeninos no sentido de não terem voz e também nem vez dentro da sociedade atual. As crianças, elas tinham uma certa idade e a partir desta certa idade, elas poderiam ser contadas como pessoas consideráveis dentro da sociedade. Antes disso, eram, aos olhos da sociedade, tanto religiosa quanto social da época de Jesus, eram totalmente esquecidas e marginalizadas. Aqui São Marcos apresenta um Jesus que é próximo das crianças para mostrar que quem acolhe estas crianças está também acolhendo o reino de Deus. Quem acolhe o reino de Deus como estas crianças acolhem, acolhe-o realmente com verdade e sinceridade. Porque aqui nós temos que lembrar do comportamento que é próprio das crianças, sobretudo daquelas mais novas, que ao ter alguma coisa apresentada a ela, de bom grado, ela acolhe, ela aprende, ela aceita. O discípulo de Cristo, quando recebe a pregação do Evangelho, quando recebe a proposta da vida do reino de Deus, o cristão ele deve abrir o seu coração a ponto de não criar preconceitos alguns para impedir com que este reino aconteça na sua vida. É essa lição que neste capítulo 10º, quando São Marcos apresenta Jesus com as crianças, ele quer ensinar para nós. Nós devemos também ser crianças que, com o coração aberto e sincero, estão disponíveis a viver plenamente, sem nenhum preconceito, tudo aquilo que Jesus nos apresenta no seu Evangelho. A partir do versículo 17 do capítulo 10º de São Marcos, nós temos o encontro de Jesus com o homem rico. Este encontro nos é detalhado também pelos outros sinóticos, de forma diferente, mas a ideia da pergunta central de Jesus, que é feita a Jesus é a mesma em todos. Um homem muito rico se aproxima de Jesus, ajoelha-se diante dele e pede: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que na boca deste homem rico ela ecoa também no coração de todos os discípulos que manifestam a boa vontade de seguir a Jesus. Diante deste desejo de herança, de herdar a vida eterna, nós nos colocamos várias vezes aos pés de Jesus perguntando como que nós podemos, na nossa vida prática, viver aquilo que Ele está nos ensinando em seu Evangelho. Jesus, de uma forma direta, responde a ele, vivendo plenamente aquilo que os mandamentos da lei pedem para que as pessoas vivam. E o homem rico responde: Mestre, tudo isso eu cumpri desde a minha juventude. Jesus olhou com carinho e disse:
uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O próprio Cristo aqui chama atenção para o perigo da ilusão das riquezas, do acúmulo de bens, e aqui nós não precisamos apenas nos ater nessa realidade dos bens materiais, mas, sobretudo, também em tantas outras realidades que vão nos aprisionando diante de uma resposta sincera e gratuita à proposta de Jesus. Por isso que, continuando o desenrolar do capítulo 10, este homem rico, ele vai ter uma grande resistência diante da resposta que Jesus dá porque ele era rico. E diante disso ele não soube abrir mão dos seus bens, abrir mão da sua herança terrena para conseguir a herança eterna que vem diante de um comprometimento radical com a vida e com a proposta de Jesus. Por isso que este homem rico está totalmente em contraposição à imagem das crianças que São Marcos apresenta pouco antes no seu capítulo 10. As crianças tinham as mãos vazias para acolher o reino de Deus. Este homem, estando cercado dos bens, estando cercado das distrações do mundo, não soube dar este passo fundamental para viver e enxergar a realidade que Jesus estava lhe apresentando por meio da sua proposta. Diante desse diálogo de Jesus com este jovem rico, ele volta para os seus discípulos e diz: como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Diante dessa dificuldade que se torna clara no diálogo de Jesus com este homem rico, os discípulos se assombram diante de tal realidade. E Jesus vem reforçar na ideia de que viver a proposta do evangelho dele, viver a proposta de sua vida, de seu reino, é uma proposta que deve ser vivida na liberdade de coração. Por isso que a pessoa que se compromete primeiramente com a ideia do casamento, como nós iniciamos este vídeo falando deste episódio, ela deve ter a liberdade de coração naquilo que ela se propôs a viver. As crianças, da mesma forma, por excelência, possuem essa liberdade de coração, nada tira o foco daquilo que elas querem. E, no caso agora do jovem rico, a liberdade de coração no sentido de não estar preso aos acúmulos e às riquezas que esta vida pode gerar também no nosso modo de viver. A partir do versículo 32, no capítulo 10, nós temos Jesus que continua subindo para Jerusalém. São Marcos vai detalhando estes passos que Jesus está realizando ao encontro do cumprimento da sua missão que aconteceria em Jerusalém. E, a partir do capítulo 32, nós temos o terceiro anúncio da paixão. No vídeo passado, nós vimos os outros dois primeiros, E o anúncio da paixão ele surge realmente diante desta necessidade de reforçar a finalidade para a qual Jesus veio ao mundo, de se dar totalmente em oblação, se assim podemos dizer, em oferenda, pela salvação de todos, pelo resgate daqueles que se colocam abaixo de seu poder, se colocam abaixo de sua vida. Por isso que o anúncio da paixão ele vem para reforçar essa ideia de que Jesus não é apenas um Messias glorioso, principalmente no sentido em que eles estavam esperando, um libertador político, um revolucionário, mas que ele era um Messias que o próprio Senhor tinha enviado para promover uma transformação mais essencial, mais fundamental na vida humana do que simplesmente uma restauração política do reino de Israel. E o anúncio é comum aos três momentos, Jesus anuncia que o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos letrados, eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Caçoarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e ao fim de 3 dias ressuscitará. São anúncios comuns aos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que por várias vezes ao longo de seus textos pontuam esta realidade da paixão, ligada diretamente também com a ideia
de ressurreição. A partir do versículo 35 do capítulo 10 de Marcos, nós temos o diálogo de Jesus com os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Os filhos de Zebedeu são aqueles que, em outro evangelho, são chamados de Boanerges, os filhos do trovão. Quem são esses? João e Tiago. João e Tiago eram também pescadores, da região da Galileia, juntamente com André e Simão Pedro. E eles, ao aderirem à proposta de Jesus, ao receberem o chamado e correrem ao encontro do Senhor para viver o seu seguimento, em um determinado momento da caminhada, eles se aproximam de Jesus e pedem lugares de destaque no seu reino. Aqui fica claro, que os discípulos, mesmo ouvindo Jesus falar nas realidades de sofrimento e da glória que o Messias deveria passar, aqui fica claro que eles ainda estavam atrelados à ideia de poder, a ideia de que Jesus promoveria uma grande revolução e quando o seu reino, a sua glória, estivesse instaurada em Israel, eles gostariam de ter lugares de destaque, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Diante desse pedido deles, Jesus faz alguns questionamentos para mostrar a eles a realidade daquilo que eles estão pedindo. Eles falam uma coisa, mas Jesus apresenta a cada um deles uma outra coisa, uma outra realidade. E qual realidade que Jesus apresenta? Eles acham que vão sentar-se ao lado de Jesus no reino, na restauração do reino de Israel. Mas Jesus fala que, para que isso aconteça na realidade do reino dos céus, eles deverão beber do mesmo cálice que Cristo iria beber. Sem ter consciência, com certeza, daquilo que estavam respondendo, eles afirmaram que poderiam beber do mesmo cálice. E a partir disso, então, Jesus coloca, bebereis o cálice que eu vou beber, recebereis o batismo que eu vou receber, mas sentar-vos à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas isso está para quem é reservado. No sentido de que, pelo pedido deles, eles podem sim participar, comungar da mesma missão de Cristo. Mas a premiação por esta participação não é cabível a eles ou até mesmo naquele momento designar essa premiação para algum deles, mas apenas para quem o Pai do céu já havia reservado nesses lugares de glória no reino dos céus. Essa discussão, no contexto da convivência dos discípulos, gerou entre eles muitos atritos, muito ciúme, e o próprio evangelista vai descrevendo que muitos ficaram um tanto quanto chateados com a pergunta dos filhos de Zebedeu. E Jesus vem chamar a atenção deles para o grande mérito dos discípulos. Qual mérito é este? O mérito de ser o servidor. Se alguém no reino dos céus quer ser grande, torne-se o servidor de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, se faça o escravo, se faça o último. Porque a dinâmica do reino dos céus, ela vem para mudar a dinâmica de privilégio do mundo. A dinâmica do reino dos céus, ela vem para apresentar uma nova proposta de vida, que vai ser apresentada e que vai transformar a vida humana a partir da lógica do amor que gera serviço. Por isso que, dentre os discípulos de Jesus, dentre aqueles que se colocam a viver a sua vida, eles devem viver plenamente o serviço e a entrega total e gratuita para o bem de todos. O servo por excelência, nós bem sabemos que é o próprio Jesus Cristo, que além de servir a humanidade com sua palavra, além de servir a humanidade com sua misericórdia por meio das grandes curas que realizou ao longo do tempo em que permaneceu junto de nós, ofereceu gratuitamente a sua vida para que todos nós pudéssemos, pela sua servidão, sermos salvos e libertos do mal e do pecado. Finalizando o capítulo 10 de São Marcos, nós temos a partir do versículo 46 o encontro de Jesus com Bartimeu, o cego, filho de Timeu, em Jericó, à beira do caminho para Jerusalém.
Jesus então se encontra nos arredores de Jericó, uma cidade bem antiga dentro do contexto da história dos povos antigos, uma cidade que se localiza a aproximadamente 25 quilômetros de Jerusalém. E Jesus então, prosseguindo a sua viagem, do lado além Jordão, passando por Jericó, Jesus tem um encontro com o cego. O cego estava sentado à beira do caminho. E se nós olharmos o contexto social destas pessoas que eram um tanto quanto desprivilegiadas por conta da situação de alguma deficiência ou de algum problema de saúde que tinham, o cego era praticamente um mendigo. Vivia à beira do caminho, mendigando dinheiro, mendigando alimentos para viver a sua vida. E ao perceber a movimentação, ao perceber a multidão que passava, o cego ficou sabendo provavelmente que era Jesus, aquele que estava realizando grandes milagres, e num grito de misericórdia chama a atenção de todos que ali estavam. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Diante desses gritos incessantes do cego, muitos o repreendiam para que ele não gritasse e não chamasse por Jesus. Mas ele insistia, gritava mais forte. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, ouvindo o grito do cego, pede para que eles o trouxessem até ele. Chegando próximos do cego, os discípulos disseram a ele: Ânimo, levanta-te, pois ele te chama. O cego levantou-se, tirou o manto e se aproximou de Jesus. E diante disso, Jesus perguntou a ele: Que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recobrou a visão e a partir disso passou a seguir Jesus pelo caminho. Este encontro de Jesus com Bartimeu, o cego de Jericó, ele traz para nós uma reflexão teológica muito profunda, porque a ideia que São Marcos está aqui apresentando ao mostrar este encontro libertador de Jesus com o cego está muito além daquilo que o seu texto tem a nos apresentar. Nós estamos com Jesus que está à beira de entrar nas portas de Jerusalém de uma forma triunfal. E aqui, podemos assim dizer, é uma preciosa lição que o evangelista traz para nós, para que nós entendamos o caminho de fé que o discípulo também é chamado a fazer. Em outros momentos do evangelho, nós lá tivemos a experiência de Jesus com cegos, mostrando que Ele é a luz, que Ele é a possibilidade de uma nova vida, que o encontro com Jesus é definitivo para que tudo seja transformado e renovado na nossa vida. Mas aqui com o cego Bartimeu, nós temos um caminho que São Marcos apresenta de crescimento na fé. Crescimento na fé porque todo o desenrolar da história do cego, ele apresenta um caminho. E qual caminho é este? O caminho da fé, que vai mostrando o processo pelo qual a pessoa se converte a Jesus Cristo e coloca-se também no seu seguimento. É o caminho da iluminação, do chamado e seguimento. O cego, embora sendo cego, não enxergasse a realidade, já tinha, logo no início, a consciência de quem era Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego, ao clamar pelo filho de Davi, evoca a identidade do Messias, ou seja, aquele que viria, que estava prometido a Israel para que, ao vir, garantiria uma vida nova a todos os seus. O filho de Davi, da linhagem de Davi. Por isso é um cego que, embora com os olhos do corpo não enxergue, com os olhos do coração passa a ter uma centelha de luz diante da proposta de fé que Jesus apresenta. Esse início da fé, se assim podemos dizer, que o cego já demonstra na sua vida, a partir disso, Jesus o chama, está com ele, faz com que ele seja transformado na sua vida e este, como forma de agradecimento pelo bem que Jesus realizou em sua vida, passa a o seguir pelo caminho. Por isso que este episódio do cego Bartimeu, ele é um ânimo para nós
porque nós também passamos por este caminho. Nós também, de uma certa forma, passamos por este processo da iluminação, da conversão, do encontro com o Senhor e também do seguimento. Por isso que nós entendemos, então, a nossa dinâmica de vida na fé da mesma forma como este cego, que primeiramente abriu os olhos do seu coração, abriu os olhos da fé em Jesus e, a partir disso, teve a sua necessidade, teve a sua vida totalmente iluminada pela luz da vida, pela luz do mundo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Terminamos assim o capítulo 10º do Evangelho de São Marcos. No próximo vídeo, a partir do capítulo 11, nós estaremos acompanhando Jesus, que entra triunfalmente em Jerusalém e lá vai dar termo à sua missão, à sua vocação enquanto Filho de Deus, enquanto Messias enviado do Pai. Que Deus abençoe você e que você tenha um profundo estudo e encontro com a pessoa de Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos.